Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal Império Literário e eu estou aqui para falar sobre os meus lidos do mês de fevereiro. Bora lá? Então, gente, esse mês de fevereiro eu li 7 livros. Foi um mês consideravelmente melhor do que o mês de janeiro. Vocês viram lá no meu Lidos de janeiro que eu me decepcionei um pouco com alguns livros lá em janeiro. E agora em fevereiro não, eu gostei de todos os 7 livros. Então eu vou seguir naquela mesma linha que eu fiz em janeiro, né? De falar o livro do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Só que nesse mês todos os livros foram bons, tá, gente? Então mesmo que ficou em último lugar, tem 4 estrelas. Eu não tive nenhum livro abaixo de 4 estrelas nesse mês. Então assim, foi um ótimo mês de leituras, né? Então, mesmo o livro que eu menos gostei no mês ainda é um livro bom, tá? Então, não pensem que o livro é ruim só porque ele está em último lugar. Então, só queria deixar esse aviso. Antes de começar o vídeo também a falar dos livros que eu li, já vou dar aqueles avisos de sempre. Já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui. Já se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Lembrando também que todos os livros que eu citar nesse vídeo, o link de compra na Amazon vai ficar aqui no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. E também fica o link de compra geral na Amazon. Vocês podem comprar qualquer outro livro ou qualquer outra coisa, tipo qualquer outra coisa mesmo, tá? Que vocês vão estar me ajudando muito sem tirar nada mais do seu bolso, tá certo? Agora vamos lá para os livros que eu li nesse mês, que eu sei que é por isso que vocês estão aqui. E em sétimo lugar, então, o livro que eu gostei um pouco menos nesse mês foi Duna, do Frank Herbert. Eu li ele e-book, então eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. É um livro que assim, dispensa um pouco de apresentações, é um clássico da ficção científica e talvez vocês sejam chocados porque ele está aqui em último lugar, mas reforçando o último lugar, que ainda é um livro bom, 4 estrelas, tá? Gostei muito do livro. Mas o motivo por eu ter colocado ele em último lugar nessa lista foi o ritmo de leitura. Eu acho que de todos os livros que eu li esse mês, Duna foi o que tem um ritmo mais lento. Eu acho que a história ela fica arrastada no início, sabe? Basicamente vai falar sobre outro planeta, né? Que é o planeta que chamam de Duna, que é um planeta que tem basicamente deserto o tempo inteiro. E tem duas famílias basicamente brigando por esse planeta, né? Então, uma família recebeu esse planeta para governar, então ela está lá governando esse planeta, só que acontece meio que um plano, uma maquinação lá, e outra família chega para tomar o poder. E aí fica essas duas famílias brigando, né? Uma meio que dá um golpe e toma o poder, e a outra fica fugindo e quer recuperar tudo que perdeu, né? Então, eles querem esse planeta justamente porque existe a especiaria, que é meio que uma substância, vamos dizer assim, que basicamente é muito cara e que todo mundo quer e que só é produzida nesse planeta, tá? Então, todo mundo quer essa especiaria, por isso que eles brigam por lá. Eu gostei muito do livro, eu achei que a trama política do livro é muito forte e talvez por isso que ele fica um pouco arrastado no meio. Eu não tenho problema nenhum com trama política, tá, gente? Eu sempre gostei muito disso. Em Duna eu acho que teve um momento que ele fica realmente lento, mas não é muito forte com essas questões de trama política. Tem um protagonista que é meio estranho, eu gosto dele, mas ao mesmo tempo ele é meio bizarro, assim, ele tem uns comportamentos meio estranhos. E vai falar muito sobre questões ambientais também, preservação ambiental, né, sobre água e coisas assim, que são temas importantes, então eu gostei sim muito do livro, tá? E ele só tá em último lugar porque todos os outros livros que eu li esse mês também foram de 4 estrelas pra cima e tiveram um ritmo de leitura melhor. Então eu acabei colocando ele aqui em sétimo, mas eu gostei de todos os livros. Em sexto lugar, então, está Sombriossos, que foi uma releitura que eu fiz esse mês, né? Sombriossos, o primeiro livro da trilogia Grisha, e no mês de fevereiro eu decidi reler esse livro porque a série está chegando, né? A Netflix anunciou o lançamento oficial de Shadow and Bone, que é o nome da série, né? Que é baseada no livro. E essa série vai ser lançada no dia 23 de abril. E eu queria muito reler o livro antes de assistir a série, porque eu li esse livro pela primeira vez, né, em 2015. Então tinha praticamente 6 anos que eu tinha lido esse livro e eu queria realmente relembrar os detalhes na minha mente para poder assistir com a história um pouco mais fresca, sabe? Então eu decidi reler e eu peguei de um dia para o outro e reli o livro inteiro. É um livro super fluido, super rápido, super divertido de ler. Você tem uma ambientação de mundo muito legal e para mim que já estava acostumado com esse mundo, já li várias coisas do mundo Grisha, foi bem confortável para mim viver aqui novamente. Então foi um livro muito legal, ficou aqui no sexto lugar. Em quinto lugar, um livro que eu também li em e-book, né, eu não tenho aqui, é Like a Love Story, que eu esqueci o nome do autor, mas vou deixar a capa dele aqui. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil pela HarperCollins e o nome é tipo uma história de amor.
Esse livro foi um livro muito legal, eu gostei bastante. Eu tinha um pouco de receio desse livro por falar sobre o HIV e AIDS, né, na década de 80, no finalzinho da década de 80, porque eu tenho meio receio dessas histórias, eu tô meio cansado dessas histórias que relacionam a doença com a homossexualidade, ou que tratam desse assunto de uma forma, né, que é negativa, ou que sempre tem um final triste, esse tipo de coisa. Sempre tem que ter alguma morte, alguma coisa no meio, sabe? Eu estou meio saturado disso. Então eu tinha meio que o pé atrás com essa história, mas eu acabei dando uma chance, né? Felizmente foi um livro que eu gostei muito. A intenção do autor no livro é justamente desmistificar essa ligação que a doença tem com a homossexualidade e tudo mais, né? Que principalmente tinha naquela época. Vai falar sobre o medo que as pessoas tinham naquela época de se contaminar, ou como eles desconheciam a doença, tinha medo basicamente de tocar em alguém e se contaminar, sabe? Então é bem bizarro você pensar que realmente teve um momento em que isso aconteceu. Na verdade, tem gente que tem preconceito com as pessoas que têm HIV até hoje, né? Mas naquela época era muito mais forte. Mas foi um livro que eu gostei muito. Ele só tá um pouco mais baixo aqui na minha lista também, porque teve algumas coisinhas que me incomodaram nele. A primeira coisa é a relação entre os três protagonistas, né? Então, a gente tem 2 garotos e uma garota aqui como protagonistas, o Reza, o Art e a Judy. E eles três, o Art e a Judy, eles eram amigos, tipo, melhores amigos da vida. E aí o Reza chega na cidade e vai meio que entrar aí no grupo deles. Só que o Reza, ele é gay e ele não se aceita dentro daquela sociedade, porque anos 90 era tudo muito difícil, né? Anos 80, na verdade. E ele vai começar então um relacionamento falso com a Judy para poder ninguém desconfiar, né, da sexualidade dele. E até aí tudo bem, entre aspas, né? Eu entendi que muita gente faz isso até hoje, né, para tentar disfarçar, porque não quer sair do armário, não quer que ninguém descubra nada, então tudo bem, eu até entendi esse posicionamento dele. O problema é que isso dura meses, assim, e eu acho que ele se aproveitou do sentimento dela para usar isso a favor dele, sabe? Ele não ligou em nenhum momento. Ele ficava naquela coisa de, ah, meu Deus, mas e ela, e ela, e ela, só que ele não fazia nada a respeito, sabe? Ele ficava com remorso porque ele estava fazendo isso com ela, mas não fazia nada a respeito, não tinha coragem de contar pra ela, de encerrar aquilo tudo. Se fosse algo que tivesse sido rápido no livro, não teria me incomodado tanto. O problema foi que isso durou meses. Ele usou ela por meses e isso me incomodou bastante. E a outra coisa que me incomodou foi o relacionamento frágil que o Art e a Judy tinham como melhores amigos, porque o melhor amigo, né, eu suponho que você está com o seu melhor amigo e aí o seu melhor amigo está interessado numa pessoa que você acabou de conhecer e do nada você também se interessa nessa pessoa e você faz coisas escondidas do seu melhor amigo com essa pessoa que você acabou de conhecer. Você coloca um relacionamento com uma pessoa que você conhece há 2 dias acima de uma amizade que você tem na vida inteira, sabe? Então isso também me incomodou bastante. Tirando esses 2 aspectos, o resto da história, o contexto histórico, a questão, né, da representatividade é tudo muito legal, eu recomendo muito que vocês leiam. Em quarto lugar desse mês ficou Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, mais um livro da Taylor que eu finalizei e que eu adorei esse livro, gente. Esse livro aqui vai contar a história da Lauren, que estava num relacionamento já tem mais de 10 anos, né, com o marido atual dela, que se chama Ryan, se não me engano. Acho que é Ryan o nome dele, é. E eles estão num casamento há, sei lá, 6, 7 anos que eles são casados. Só que aí o relacionamento deles começa parece que dá tudo errado, sabe? É como se eles não estivessem mais se entendendo como um casal. E eles decidem então que eles precisam dar um tempo de 1 ano, né, separados, pra ver se eles conseguem ou acabar com tudo de uma vez ou voltar àquela paixão que eles tinham no início do casamento. Assim, é uma premissa meio bizarra você parar pra pensar que alguém faria isso de fato, mas a Taylor sempre tem umas premissas meio estranhas, assim, mas que são muito legais e que funcionam muito bem e que conseguem trazer o propósito da história que ela quer trazer, sabe? Consegue contar a história que ela quer contar e discutir os assuntos que ela quer discutir. Nesse caso aqui, ela quer discutir os assuntos do casamento, ou como as pessoas mantêm um casamento a longo prazo, você conviver com outra pessoa depois de 10 anos de casado, por exemplo, como esse relacionamento muda, como as pessoas mudam nesse período. Ela traz questionamentos bem importantes também, fala sobre o fato de você ter amor próprio é muito mais importante do que você amar outra pessoa, né? E não estou dizendo que você não deve amar ninguém, tá? É só que é importante você se colocar em primeiro lugar, sabe? E você entender que você não precisa de ninguém para ser feliz e que você consegue viver sozinho, sabe? E apesar disso, ela também traz a discussão de que apesar de você ter o amor próprio e de você conseguir viver sozinho e ser feliz sozinho, isso não significa que você precisa fazer isso. Você pode simplesmente escolher também compartilhar essa vida com outra pessoa, sabe? Mas se aquilo acabar, você vai continuar seguindo a sua vida. Então, são questionamentos que a Taylor traz e que são sempre muito legais, mesmo para quem não tá vivendo o mesmo contexto dos personagens. A gente se identifica um pouco, a gente para pra pensar sobre esses assuntos. E isso que é sempre muito legal nos livros da Taylor. Então, assim, recomendo muito. 4,5 estrelas, adorei esse livro.
Em terceiro lugar nessa lista, autor que não surpreende ninguém, talvez só surpreenda porque está em terceiro lugar e não em primeiro, né, que é o Brandon Sanderson com Skyward. Eu li Skyward em fevereiro também, foi um livro que eu adorei, né, me apaixonei pela história, como quase todos os livros do Brandon Sanderson. Eu tendo a gostar mais dos livros de fantasia do que ficção científica do Brandon Sanderson, que é uma ficção científica, né. Mas eu já li também Executores, que é ficção científica, e eu acho que Executores é sempre abaixo das outras séries de fantasia que eu já li do Brandon Sanderson, apesar de ser muito legal. E eu fui pra ler Skyward na expectativa de ser basicamente como Executores, sabe? E eu achei que, não sei, eu acho que superou Executores, tá? Eu acho que esse primeiro livro ele tem uma construção de mundo mais legal. Vai contar a história da Spensa, né, que é uma garota que o pai dela era piloto de nave, eles vivem aqui em outro planeta, que eles são atacados por uma raça alienígena sempre. E o pai dela era piloto, ela sempre sonhou, né, em ser piloto, ela via o pai como um herói. Só que vai acontecer uma guerra aqui quando ela é criança, no iniciozinho, logo no prólogo do livro. E o pai dela, por alguma razão, foge e a nave dele é abatida pelos próprios aliados e ele é visto, então, como um grande covarde por todo mundo. Então a Spensa ela vai sofrer a vida dela inteira por causa disso, por ser vista como a filha de um covarde, por tirarem várias oportunidades da vida dela, porque acham que ela vai ser como o pai, sabe? Então julgam ela pelas atitudes que o pai dela teve. E ela sempre sonhou em ser uma piloto. Então aqui a gente vai começar essa história quando a Spensa ela entra numa escola, né, de pilotos, né, ela consegue, apesar de todas as dificuldades, entrar numa escola de piloto, só que ela é retirado vários privilégios dela, todos os alunos, por exemplo, dessa escola de pilotos, que é o DDF, se não me engano, todos esses alunos vão dormir lá na escola, e ela não pode, ela tem que sair de lá, ela não tem acesso à alimentação, ela não tem acesso a dormitórios, nem nada do tipo dentro da escola, justamente porque ela não tem privilégios. E aí ela acha uma caverna para passar a noite, só que nessa caverna ela vai achar uma nave abandonada, né? Uma nave antiga, um modelo completamente diferente do que ela está acostumada a ver. E ela descobre que essa nave tem uma inteligência artificial. Então a história vai começar a desenrolar a partir daí, e gente, é muito legal. A inteligência artificial dessa nave é assim, a melhor personagem desse livro. A Spensa é uma personagem que é difícil de engolir de início, ela é super impulsiva, né, no início do livro, mas a gente vê a evolução dela muito bem no decorrer do livro. A Spensa do final desse livro é completamente diferente da Spensa do início e foi muito legal de ver, porque foi uma construção ao decorrer do livro, sabe? Não foi algo brusco que aconteceu só no final. Então eu achei muito bom esse livro e eu tô muito ansioso para ler a continuação. Inclusive já comprei e tô com ela aqui esperando para eu ler. Em segundo lugar nessa lista está um livro que eu li em livro físico, só que eu não tenho mais ele aqui porque eu li emprestado, então eu já devolvi, eu li emprestado da minha irmã, que é A Libélula no Âmbar, da Diana Gabaldon, né, o segundo livro da série Outlander. Esse livro eu amei, eu me apaixonei por essa história. Eu já conhecia, na verdade, a história porque eu já assisti a série, né, eu já falei isso pra vocês. Então eu já sabia tudo o que ia acontecer no livro, basicamente, a premissa toda. Mas por alguma razão esse livro conseguiu me conquistar mais do que o primeiro, sabe? Eu já adorei o primeiro livro de Outlander. Só que o primeiro livro parece que ele era bem igual à série, sabe? Então eu li e realmente não tinha quase nada de novo. Esse segundo é um livro que já tem quase 900 páginas. E é um livro que ele já tem vários acréscimos em relação à série, né? Então foi um livro que, apesar de saber a história principal, eu me surpreendia com as coisas. A escrita da Diana tá muito legal. Acompanhar a história da Claire e do James são dois personagens que eu amo. Eu adoro esse casal, né? Eu já falei pra vocês várias vezes que eles dois são os meus casais favoritos da vida, assim. Então eu amei esse livro, recomendo muito que vocês leiam Outlander, mas se vocês têm preguiça de ler porque os livros são desse tamanho, assistam a série que também é muito boa. Em primeiríssimo lugar desse mês também vai para uma releitura, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Nem vou falar muito sobre esse livro, eu fiz uma leitura coletiva, né, durante o mês de fevereiro com a Rô da Biblioteca da Rô e a Camila do Caneta de Inteiro, onde a gente leu esse livro durante o mês de fevereiro, né, a gente fez um grupo aí com a galera, foi muito legal. E a gente fez depois uma discussão no final, falando sobre o livro Circo da Noite com e sem spoilers. Então se você já leu o livro, ou não leu ainda, você pode ir lá assistir essa live, onde a gente basicamente exaltou o livro durante a live inteira. A gente não achou absolutamente nada de ruim, de negativo pra falar sobre esse livro, sabe? Então tá uma live lá de 3 horas nossa só falando bem desse livro. Então eu vou deixar o link da live aqui, a live aconteceu lá no canal da Camille, então eu vou deixar o link da live aqui por caso vocês já tenham lido esse livro ou tenham interesse de ler e tenham interesse em assistir a live, saber um pouco mais das nossas opiniões. Então vai ficar tudo aqui no box de inscrição pra vocês, mas é um livro assim, maravilhoso, gente. Então é isso, pessoal, esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já dê um like se vocês gostaram, deixem nos comentários as suas opiniões sobre esses livros, se vocês já leram, se vocês não leram, têm vontade de ler, o que é que vocês acham. Vou adorar conversar com vocês sobre todos esses livros, são livros muito legais. Já vou pedir também para você se inscrever no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me sigam no Instagram, que é Junior Andrade 48, sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!